for his original idea. In ways that no one could imagine. This flies in the face of 150 years of theory. Congratulations, John. It's the achievement of a lifetime. From producer Brian Grazer and director Ron Howard. I'm wondering, Professor. Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. Depende do local onde a gente vai trabalhar, as coisas que a gente vai fazer no dia a dia, a gente não precisa ser um grande matemático para resolver os cálculos ou porventura as situações que envolvem assuntos relacionados à matemática que a gente vai usar no dia a dia. Vai depender muito da área que cada um vai atuar, vai depender do trabalho que vai executar e também vai depender da maneira com que se relaciona com a matemática nos assuntos relacionados no dia a dia. Porém, existe um cálculo que é importante que todos saibam, porque a regra de 3 é um processo de cálculo que é muito comum aparecer em todas as áreas do conhecimento. Não só das áreas do conhecimento específicas, mas a gente utiliza a regra de 3 o tempo inteiro durante a nossa vida. Se você que está assistindo esse vídeo nunca utilizou uma regra de 3, provavelmente está fazendo esse cálculo intuitivamente. Ou seja, não está utilizando nenhum processo formal matemático para executar esse cálculo. Mas hoje eu vou mostrar para vocês duas situações, dois problemas que envolvem então o cálculo da regra de 3. E esse cálculo, vocês vão ver depois dessa resolução, que pode sim ser muito utilizado para resolver assuntos que a gente encontra no dia a dia. Então vamos ver o primeiro problema, pessoal. Bia comprou 3 camisetas e pagou R$120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, depois desse primeiro problema, a gente já pode ver que essa situação que eu acabei de ler para vocês aí, que a gente acompanhou, ela é o que nós chamamos de uma regra de 3 diretamente proporcional. Então, existem duas regras de 3 que a gente pode utilizar. Uma diretamente proporcional e a outra inversamente proporcional. O problema das camisetas que a gente acabou de ver, pessoal, eu organizei simplesmente uma tabela. Segundo o nosso problema, 3 camisetas custam R$120. A pergunta do problema é, se 3 camisetas valem R$120, então quanto valeria 5 camisetas? Por que é um problema de regra de 3 diretamente proporcional, pessoal? Porque olha só, se eu aumentar o número de camisetas, eu vou aumentar também o custo delas. Ou seja, quando eu aumento o número de camisetas que eu vou comprar, obviamente, quanto mais camisetas, mais eu vou pagar por essa quantidade. Pessoal, então observem, eu coloquei uma flechinha. Quanto maior as camisetas, também maior será o valor que eu vou pagar. Outra coisa importante antes de mostrar para vocês como é que se calcula isso. Observem que a gente organizou uma tabela. Então, para resolver uma regra de 3, se tu for fazer formalmente, como a gente está fazendo aqui, é legal organizar uma tabela. Outra coisa importante, observem que na tabela a gente colocou grandeza debaixo de grandeza. Ou seja, número de camisetas debaixo de número de camisetas. Então a gente tem uma coluna para as camisetas e uma coluna para o preço correspondente à sua quantidade. Então, isso é importante. Quando montar um problema que envolve regra de 3, cada grandeza precisa estar separadamente organizada. Então, eu tenho camisetas numa coluna e quanto cada uma custa numa outra coluna. Depois disso, pessoal, depois de organizar os dados e a gente numa tabela e a gente vê que é diretamente proporcional, ou seja, se eu aumento o número de camisetas, eu aumento o seu custo, eu posso fazer o cálculo da seguinte forma. Observe, pessoal, que eu coloquei, o 3 e o 5 eu coloquei no formato de fração, 3, 5. Igual, estou montando uma equação, 120 eu copiei em cima e o valor que eu quero encontrar, o x embaixo. Eu quero saber então quanto custa, se 3 camisetas valem 120 e quanto custa 5 camisetas. Depois de montar, que eu só retirei os meus dados da tabela e coloquei uma igualdade no meio, a gente vai fazer o que a gente chama na regra de 3, que é multiplicar em x. Ou seja, como eu estou diante de uma relação de proporcionalidade, eu vou multiplicar o 5 por 120 e o x por 3. Então, x vezes 3 é 3x.
e 5 vezes 120. Então, ó, multipliquei em x. É dessa forma que se calcula uma regra de 3. Então, ó, 3x igual a 120 vezes 5. 120 vezes 5 é 600. Então, 3x igual a 600. Como eu estou diante de uma equação do primeiro grau, se eu tenho uma multiplicação, então, um número que multiplicado por 3 dá 600, para eu encontrar o valor desse número, eu tenho que pegar o 600 e dividir por 3. Ou seja, 600 dividido por 3, nesse caso, é o 200. Isso significa o quê? Nesse problema, que 5 camisetas... Se 3 camisetas valem R$120, então 5 camisetas valem R$200. Um problema de resolução envolvendo a regra de 3, em que o processo de cálculo é uma relação diretamente proporcional. Então, se eu aumento uma grandeza num lado da minha tabela, eu também aumento no outro. Agora eu vou mostrar para vocês um outro problema que envolve regra de 3, é inversamente proporcional. Vamos lá ver o problema. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzida para 5 horas por dia, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Bom, depois de ver esse problema, pessoal, vamos ver como é que se resolve então. Olha só, eu tenho horas por dia de uma equipe de funcionários que está fazendo uma determinada hora, sendo que essa equipe trabalha 8 horas por dia. Se ela trabalha 8 horas por dia, ela vai demorar 20 dias para terminar essa obra. Observe que eu estou fazendo como antes, eu estou organizando uma tabela com as informações que a gente tirou do problema. Então, ó, eu sei que eu vou diminuir o número de horas dessa equipe. Então, ó, de 8 horas que se trabalhava durante um dia, a gente vai para 5 horas. E eu quero saber, então, quantos dias vai ser o prazo, então, para eu terminar essa obra, se antes eu tinha 8 horas e eu passei para 5 horas. Eu montei uma tabela, segui o critério de antes, pessoal. Organizei, ó, horas por dia de um lado e prazo para o término dessa obra em dias. Então, eu coloquei grandeza debaixo de grandeza. Isso é importante para fazer o cálculo envolvendo regra de 3. Então, eu coloquei 8 horas, que é a quantidade que eles vão trabalhar por dias, debaixo de 5 horas, que é aquilo que eu quero calcular quantos dias eles vão demorar para terminar uma determinada obra. E eu coloquei o prazo, então, também numa outra coluna da minha tabela. Então, separei grandeza debaixo de grandeza, sempre levando em consideração que as mesmas grandezas precisam compor as minhas duas colunas, nesse caso, que é para nós aqui horas por dia e prazo do término da obra. A segunda coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: pessoal, se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Por que essa aqui é inversamente proporcional? Se eu trabalhar 8 horas por dia, eu vou demorar 20 dias. Se eu diminuir o número de horas por dia dessa equipe de trabalhadores, eu vou aumentar o número de dias para terminar essa obra. Observem, pessoal, ó, que a flecha ela ficou invertida. Se eu diminuir o número de horas por dia, eu vou aumentar o número de dias para atingir o prazo final para terminar uma determinada obra. Então, ó, uma flecha ela desce e a outra ela sobe. Então, diminuindo o número de horas, eu aumento o número de dias para terminar a obra. Ou seja, é uma relação que é uma regra de 3, só que ela é inversamente proporcional, ok? Então, a gente chama dessa forma inversamente proporcional quando a gente tiver esse tipo de situação. O que eu fiz agora, pessoal? Depois de analisar, montar a tabela, analisar e ver se é inversamente proporcional ou diretamente proporcional, eu só montei o cálculo. Ó, copiei exatamente, ó, o 8 e o 5, como eu tinha feito anteriormente, e aqui é que muda. Ó, pessoal, na coluna da minha variável, como é inversamente proporcional, eu inverti. Eu coloquei o x em cima e o 20 embaixo. Se vocês lembrarem, antes a gente não fez isso, ó. A gente manteve, né, o 120 em cima e o x embaixo. Quando é diretamente proporcional, a gente mantém a escrita da tabela. Quando é inversamente proporcional, a gente tem que inverter a ordem da fração da coluna da variável. Então, ó, em vez de colocar o 20 embaixo, o 20 em cima e o x embaixo,
Como eu fiz aqui para diretamente proporcional, eu inverti. Então coloquei o x em cima e o 20 embaixo. Sempre que for uma regra de 3 inversamente proporcional, é necessário fazer esse processo, essa inversão. Depois de fazer essa inversão, eu fiz como antes, ó, multipliquei em x, né? Ficou 5 vezes x, 5x, 8 vezes 20, ou 20 vezes 8, então fica 5x, 20 vezes 8 é 120, então 5x igual a 120. Se eu quero saber se um número multiplicado por 5 é 120, então, ó, pegando o x, dividindo então 160 por 5, eu vou ter então o 32. Sei que nesse problema, então, se eu diminuir de 8 horas para 5 horas, essa equipe de operários vai demorar 32 dias para terminar essa obra. Então observem que aumentou o número de dias, como a gente já tinha analisado aqui quando a gente montou essa tabela. Então, se eu tinha 8 horas e diminuir para 5, a minha obra que demoraria 20 dias, agora ela vai demorar 32 dias, justamente por eu ter mantido o número de funcionários, só que diminuído a quantidade de horas a ser trabalhada num dia. Pessoal, esses dois processos, regra de 3 diretamente proporcional e inversamente proporcional, é um cálculo muito famoso dentro da matemática, justamente pela sua aplicabilidade. Acho bem importante uma pessoa que trabalha em qualquer área, não importa a área, ou até mesmo em situações relacionadas ao seu dia a dia, saber como funciona o processo de resolução de uma regra de 3 diretamente proporcional e de uma regra de 3 inversamente proporcional. Ok? Bom, pessoal, um vídeo hoje sobre um assunto muito prático, que é característica aqui do Cultura Fractal. Queria aproveitar então, deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos que falam sobre curiosidades matemáticas, a matemática na prática, como a gente acabou aqui de ver das regras de 3. Ou seja, a matemática vista de forma bem ampla. Fica sempre o convite para o pessoal se inscrever no nosso canal e então um grande abraço e até mais, pessoal!